Olá, seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. Eu sou Leno Carmo e sempre nós nos encontramos aqui com você para falar sobre temas importantes, trazendo também pessoas que nos ajudem a refletir sobre essas questões da nossa vida, sobre questões importantes que nós sempre trazemos para você aqui no Diálogo Aberto. E você sempre é o nosso convidado. Pelo 988023444, você pode participar conosco, fazer as suas sugestões, mandar suas mensagens, interagir nesse sentido de poder nos ajudar a construir esse programa que é de todos nós. E hoje nós temos dois temas muito interessantes para a gente trazer aqui para o nosso programa. Começando esse diálogo aberto, nós vamos falar sobre a questão do transtorno do espectro autista, o TEA. Os psicólogos podem desempenhar um papel muito importante nessa questão do diagnóstico e ajudar as pessoas a lidar e a gerenciar os desafios associados ao autismo. Para entender como é que funciona toda essa questão, como é que nós identificamos e como é que nós podemos também ajudar, nós convidamos aqui, e eu já agradeço a presença aqui no estúdio, da psicóloga Daniele Almeida. Seja muito bem-vinda, Daniele, para tratar sobre esse tema tão importante, que tanta gente aí precisa cada vez mais conhecer, ajudar, participar, de uma forma geral. Sim, eu que agradeço o convite. Mais uma vez aqui para esclarecer algumas dúvidas e levantar essa discussão que é tão importante. E começando o nosso programa, Daniela, a gente pergunta para você, então, como é que a gente define o que é o TEA? O que é o transtorno do espectro autista ou o autismo? Qual é o correto termo para a gente utilizar? Hoje, o transtorno do espectro autista, e nós conseguimos identificar, são características que nós podemos salientar para essa identificação. A dificuldade da sociabilidade, quando você percebe, e isso nós conseguimos identificar ainda quando criança. Hoje os estudos estão muito avançados que conseguimos identificar com 1 ano e meio. Há profissionais que só fecham relatórios e diagnósticos aos 2 anos. Aguardam esse período para poder fechar um diagnóstico. Outros profissionais, já percebemos, as características já estão bem mais salientes, muito mais visíveis, e aí conseguimos fechar esse diagnóstico antes. Mas nós conseguimos identificar pela dificuldade dessa socialização, a dificuldade do olhar, eu não consigo criar o vínculo através do meu olhar. Quando converso com você, eu olho para você. Você identifica no autista essa dificuldade. É como se fosse um olhar, muitas vezes, vazio, um olhar para um outro ângulo, e eu não consigo estabelecer esse vínculo. A questão, como eu falei, da sociabilidade, o afeto também. Você percebe muitas mães que chegam dizendo, eu vou abraçar, e o meu filho não quer, o meu filho sai, ele não abraça, as mãos sempre rígidas, porque são muito mais sensíveis ao toque. Então, quando ouço também de muitas mães dizendo, olha, o meu filho não é que ele seja mal educado, mas ele não é sensível ao toque. Quando você, eu estou aqui, aguardei uns amigos, vou receber uns amigos, e aí aquela criança chega e passa. E aí você diz, nossa, que criança mal educada, cadê os pais? Vem logo a culpa dos pais. E aí muitas mães dizem assim, olha, não é que o meu filho seja mal educado, é que pela dificuldade ele não consegue estabelecer esse vínculo do chegar, do abraçar, do beijar, do conversar olhando. Então ele passa a ter essa dificuldade. Muitos têm a dificuldade com outras pessoas. Consigo estabelecer com meus pais, mas chegar num local com mais 5, mais 7 pessoas já é difícil. Eu já não consigo, é como se eu rejeitasse aquele local e aquelas pessoas. Por favor, entenda, a questão da rejeição é em virtude de pessoas muitas vezes desconhecidas. Aí, Daniela, esse é um ato consciente dele? Ele faz essa rejeição, no caso a pessoa que Sim. tem o TEA, ou é algo que faz parte do contexto mesmo da definição do transtorno? Pela definição, porque você percebe que fica muito mais quieto num canto, E aí vem algumas, claro, a questão dos movimentos repetitivos.
Eu posso Então, dizer que é um mecanismo de defesa? sim, né? Porque acaba que eu estou vivendo aquele meu mundo. Então, eu estou ali no meu mundo. Você pode observar que algumas crianças, adolescentes, quando você percebe, estão girando. E aí você diz, olha, nós estamos aqui conversando e aí ele está aqui, num canto, ele fica girando. Você percebe que outras crianças ficam caminhando. O famoso vai e vem, né? E ele repete aquela caminhada por horas e fica ali, não consegue sentar, não consegue, como eu falei, estabelecer esse vínculo. Então você fica ali caminhando, você fica girando. E aí muitos pais nessa busca até de, vou botar entre aspas, acalmar, porque a criança não é que esteja agitada, mas para que a criança consiga sentar, aquietar, muitos pais oferecem brinquedos ou o tablet e os celulares, né? Porque a questão vem desse momento que eu tenho ali o aparelho com cores e som. Então, você pode observar que alguns autistas, eles estão vendo o vídeo várias vezes. E aí eles conseguem voltar aquele vídeo porque eu consigo gravar aquele som e aquele vídeo ali, eu estou ali na minha mão e eu fico repetindo aquele vídeo por várias vezes, né? E algumas vezes você ouve de pessoas dizendo, eu já não aguento mais essa música, ou então eu já não aguento mais esse desenho. E é o momento em que fica ali quieto, que é justamente essa rotina, né? Também, é um padrão que se estabelece, sim, né? porque é muito difícil também tirar esse jovem, essa criança, um adolescente, da rotina. O autista precisa de uma rotina, né? Precisa desse dia a dia já pré-estabelecido, pré-organizado também. Então, há um outro momento para os pais, porque em certas situações você vai levar o filho a uma terapia. Existe aquele caminho que para ele já está gravado na memória. Eu irei 2 quarteirões. Aconteceu, eu preciso fazer uma curva porque eu vou comprar um pão, porque eu vou pegar alguma coisa aqui próximo. E aí quando eu desvio, é mais difícil, porque ele entende aquele processo, ele entende aquele movimento. Quando foge, muitos passam a ter surtos, começam a gritar, começam a se automutilar, começam a agredir quem está próximo. Então, para os pais, né, se você está numa direção, é perturbador. E aí você ou precisa parar para tentar acalmar, ou muitas vezes, não, eu não posso fazer agora. Mas o melhor caminho neste caso, a criança teve, por exemplo, essa quebra que você falou desse padrão, dessa rotina, ou daquilo que estava programado, né, o que ela acreditava que estava programado, e aí ele começou então a gritar, a se agitar, a querer se agredir ou agredir alguém. O que fazer nessa hora? O que os pais devem fazer, ou pelo menos qual seria a alternativa nesse momento? É parar, abraçar, é tentar conversar, é tentar de alguma forma fazer com que ele se acalme? Qual é a alternativa mais adequada? É parar, né? Se estiver a direção, é você realmente parar para tentar acalmar. E aí eu não tenho a fórmula mágica. Mas vai adiantar conversar? Ele tem condições de perceber e elaborar isso? Ao longo da tentativa, certo, né? Não de imediato. Não é a questão de olhar e dizer calma. Ok, estou calmo. Não. Mas ao longo dessa tentativa, vamos parar o carro se estiver na direção, ou se eu estiver caminhando, é você parar, tentar abraçar, tentar acalmar. Se a criança ou o jovem está se mordendo, está se batendo, tentar contê-lo, né? Segurar as mãos, os pés, para ir nessa tentativa, ok, vamos lá devagar, é um processo lento para acalmar. Até acalmar e aí continuo no percurso, né? Mas isso vale para a criança, para o jovem, para o adulto que tem TEA? Sim. Não tem mudança nessa perspectiva? O que você vai ter, né, ao longo desse processo, você vai ter uma evolução. Em que sentido? Nesse sentido comportamental, certo, né? Todo o portador, se eu puder assim chamar,
Mas todo esse paciente, você tem essa evolução. Então, é preciso uma equipe multidisciplinar. Você tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, você vai ter fono, neurologistas, psiquiatras. Então, você tem uma equipe que vai atender esse paciente. Por quê? É necessário um atendimento individual, subjetivo. Muitos evoluem através de uma música, da musicoterapia, muitos evoluem através da arte, seja num desenho, seja numa pintura, seja no momento artesanato, no momento artesanal, no momento de uma costura. Então, eu vou entender qual é aquele meu paciente, o que vai fazer com que ele desenvolva e eu consiga estabelecer com ele esse vínculo, porque eu preciso ser o profissional de confiança. Ele tem possibilidade de criatividade, ele consegue Sim. criar. Por exemplo, vamos dizer, você falou aí de algumas alternativas, que seria, por exemplo, a arte, né? E aí eu vou seguir por esse caminho, por exemplo, né? A arte tem essa possibilidade de criação, né? Do artista e tudo mais. Nessa relação da pessoa que tem o TEA, né? Também não sei se pode dizer que tem o TEA, né? Ou que apresenta o TEA. Esse estímulo para a arte, para a música, para a pintura, para a gravura, para a expressão corporal, a arte cênica, isso aí o beneficia nesse sentido de também poder criar, de ter uma certa autonomia nesse processo criativo? Sim, sim, e aí você percebe grandes telas, né? Aquela coisa que você diz, nossa, realmente aconteceu, né? Realmente meu filho tocou um instrumento, porque acaba sendo muito difícil. O movimento de pinça, né? Eu consigo tranquilamente bordar. Coordenação motora fina já fica mais dificultada. Isso, né? E aí você percebe, eu consigo bordar facilmente. Converso com você e estou aqui bordando. Ok, mas para o meu filho ou para mim é mais difícil esse movimento de pinça, né? A questão do toque pequeno, do algo minúsculo é mais difícil. Então eu preciso desenvolver. E aí, claro, como eu falei, que você até colocou, cada um vai ter esse caminho. Existem graus, não é isso, Daniela? Sim. Existe o grau leve, não é isso? Moderado e o grave. Tá. Qual a relação disso aí com a questão da agitação, por exemplo, do TDAH? Tem alguma relação? Ou como é que é esse processo? Quando o TEA acaba sendo desenvolvido naquela criança, naquela pessoa, ele desenvolve só ou ele agrega também outros elementos, como a agitação, como processos também de outros transtornos confusão, mentais. alguma coisa nesse sentido? Sim, outros transtornos mentais. A gente observa alguns com depressão, com ansiedade, com TDAH, né? Porque o que é o TDA? É o transtorno de déficit de atenção. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E muitos profissionais acabam tendo essa dificuldade em diagnosticar TEA ou TDAH. Né? Mas ele não está prestando atenção, então é autismo. Mas ele está muito agitado, então é hiperativo. Como é que eu vou identificar? E aí vem, como falamos bem no início da nossa conversa, são essas características que eu vou observando ao longo do meu processo. Por isso que eu falei que alguns profissionais só fecham diagnóstico aos 2 anos. Outros não, vamos fechar antes, já está aqui, já houve aqui o resultado. Porque eu não vou ter um exame claro que vá me mostrar o transtorno do espectro autista. Olha, uma recente pesquisa nos Estados Unidos, ela falou o que eles chamam de epidemia de autismo nos Estados Unidos. É o termo que a pesquisa utilizou, né? E acabou dizendo que de 1970 você tinha um caso para cada 10 mil nascimentos. Hoje, e ele fala vários dados, 1970, 75, um aumento para 5 mil, 1985 para 2.500, 95, 500, 2.150, enfim. É um aumento que aconteceu, muito grande desses casos. Hoje, o último dado de 2017 fala em um caso para cada 36. Sim. A que você atribui essa situação? Há um fator
Claro, o fator genético desse processo, né, Sim. logicamente. Mas o que mudou ao longo desses anos todos que pode ter, né, facilitado ou causado esse aumento, até um aumento extremamente relevante, de 10 mil em 75 para 36 em 2017? O que a gente pode mais ou menos ter uma ideia de que esse aumento realmente foi impactado por isso? A informação. Um programa como o seu, que leva a milhares de famílias a informação, né, numa TV aberta. Então, a família passa a ter essa informação e com isso eu observo muito mais o meu filho. Antes você não tinha, mas antes a vida era mais fácil. E aí a gente acaba tendo assim, antes a vida era mais fácil, o meu filho nada tinha, não existia isso. Sempre existiu, sempre. O que nós tínhamos antes eram as dificuldades por falta da informação, por falta do conhecimento. Profissionais que hoje vão buscando, vão estudando, vão pesquisando, sempre em busca desse conhecimento. E aí você consegue identificar muito mais fácil, né? Antes, quando nós falávamos tanto do autismo como qualquer outro transtorno mental, era aquela pessoa que ficava num quarto. Às vezes você fechava na questão do Down, por exemplo, isso, né? Isso. E tudo isso significava um problema nesse sentido, ou então déficit de atenção, dificuldade de sociabilidade, enfim. Não trazia, então, esse, digamos assim, esse detalhamento da questão específica do TEA. E aí eu tinha ele como uma pessoa especial, e eu deixava lá num quarto. Mas não sabia nem o que era, né? Não, era muito mais fácil você deixar no quarto por falta da minha informação, né? Por falta do conhecimento até de profissionais. Hoje você vê os profissionais que não param de estudar. A questão não é a resposta que me move, mas é a pergunta sempre. Por que isso? Por que isso mudou? Por que isso está diferente? Ai, não era assim. Por quê? Então, é isso que me move, é ir em busca dessas respostas. Né? Essa minha inquietação em querer saber é o que vai me mover. E aí, eu tenho hoje essas informações, né? Hoje nós carregamos uma biblioteca nas mãos. Antigamente esperávamos, né, os vendedores com a Barça chegar na porta de casa. Hoje não, hoje você tem, seja um celular, seja um notebook, seja um tablet, você tem um mundo na palma das mãos. E tem muito produtor de conteúdo, né? Então muitos médicos, depoimentos de familiares, né? Enfim, de um ganho muito grande de informação, embora, claro, a gente tem que selecionar, né? Para também não cair nas fake news, né? Claro. Mas é importante também esse ponto que você coloca, porque por exemplo, um pai e uma mãe que começa a perceber essa dificuldade, né, de sociabilidade dos filhos, de comunicação, de linguagem, né, digamos, esse fechamento no mundo, esse desenvolvimento que não está, tem alguma coisa que está errada. Então, isso tem levado também muitos pais a buscar respostas, né, por conta dessa situação e buscar também caminhos para poder definir. Agora, junto com este ponto, Daniele, tem uma situação que é preocupante, né? Ainda há muitos pais que têm resistência de perceber e de, digamos assim, não, eu preciso buscar ajuda para o meu filho, há algo que não está bem e eu preciso buscar, né? Sim. Ao invés de realmente fechar ele no mundo, então não, é só ele comigo, ele só está comigo e tá bom, é meu filho mesmo, então eu fico. Então, a gente tem um cenário, por exemplo, de muita dificuldade de laudo em relação à questão do transtorno do espectro autista. Né? Isso a gente percebe, na capital já há, no interior é muito maior, né? Porque há essa questão também cultural, né? da própria família. Como é que que dica você daria para os pais que percebem que alguma coisa realmente no desenvolvimento do filho deles não está, digamos assim, adequado à idade, a essa questão toda? É caminho buscar informações, é caminho procurar profissionais? Qual seria a primeira medida para começar a investigar essa situação? Quando nós falamos de filhos, né, nós falamos de figura narcísica. Certo. Meu filho é o mais bonito, o meu filho é o melhor, né, é o meu príncipe. O velho conto da coruja falando para a águia, né? Então, assim, é difícil eu, a princípio, aceitar que o meu filho tem um transtorno, que o meu filho vai ter uma dificuldade, que o meu filho passa a ser diferente de todos. Né? A princípio vem a negação,
Não, não, meu filho não tem nada, meu filho é normal, é o filhão que vai jogar bola e aí você vê que a criança não consegue desenvolver a questão de um simples esporte. Certo. E aí como é que eu vou trabalhar isso em mim? Principalmente esportes coletivos, né? Que precisa bem dessa mais interação, difícil. desse Sim. relacionamento. Né? E aí primeiro vem essa negação dos pais, não, meu filho não. Quando você percebe certas situações, né, seja na família, seja na escola, seja num local de lazer, aí ok, vamos lá, vamos aceitar. Mas é difícil porque, como eu falei há pouco, meu filho é figura narcísica, então é difícil eu aceitar que o meu filho tem um problema. Quando eu consigo aceitar, aí que eu vou em busca desse tratamento, né? Eu vou em busca primeiro um prognóstico, que é essa possibilidade até eu chegar num diagnóstico. Ok, fechamos esse diagnóstico. E aí a família começa a ir em busca desse tratamento. Mas os pais também precisam de atenção. Os pais também precisam de uma terapia, porque é realmente complicado você ter um filho que muitas vezes acorda na noite e quer caminhar. Você tem um filho que durante o dia passa, né, num caso mais grave, passa o dia inteiro gritando. Eu preciso trabalhar, eu preciso muitas vezes ir a um shopping, não como uma questão de um lazer, mas mesmo uma obrigação. Você precisa comprar algo que só vende naquele estabelecimento, né? a um supermercado. Com quem eu vou deixar? Ele só fica quieto comigo. Então, eu preciso ir em busca desse tratamento para que eu consiga também realizar as minhas tarefas, para que ele fique tranquilo, né? Há até uma situação de mães que, olha, eu transformei a casa, né, para que ele não... Uma mesa simples, eu preciso ter os protetores, porque ele caminhando, ele se arranha. Eu transformei toda a minha casa, as tomadas estão todas tampadas, eu não tenho nada baixo, minhas coisas todas estão altas, para justamente essa criança, esse jovem, adolescente, não ter acesso. Então, no momento de crise, não se bater, né? Eu tenho poucos móveis em casa, eu não enchi, não tenho bibelôs, não tenho enfeites, adornos, porque ele, no momento da crise, ele pode acabar se machucando. Então, há também essa mudança de um comportamento, né? A questão da família. Então, você também precisa dessa terapia, você precisa também entender o que está acontecendo, como é esse processo, a evolução do processo e que você, em casa, vai da melhor forma se adaptar. Porque eu digo sempre, a terapia, ela dura 50 minutos, uma vez por semana. O restante é sua casa, é seu trabalho, é o seu lazer, é o social, é a família. Então, ali com um profissional, 50 minutos, muitas vezes passa uma manhã, mas volta para casa. E aí... Então, o caminho, Daniela, a gente pode resumir, é o caminho da informação, né? Principalmente. O caminho dessa busca de essa rede de apoio, né? Que é necessário, né? Como você falou, diversos profissionais, mas passa pelo caminho muito mesmo do perceber o outro também nas suas limitações, né? Sim. Aí do amor, da dedicação, né? Às vezes muitos pais, e a gente já caminhando para o encerramento da nossa entrevista, né? Inclusive alguns que nos estão assistindo, ou que conhecem, né? Famílias que enfrentam essa situação, sabe que é um desgaste muito grande, né? Mas eu acho que o caminho passa primeiro realmente com essa busca de aceitar o outro nas suas limitações, né? De perceber o outro e de acolhê-lo, né? Principalmente no caso de um filho, né? No caso de uma pessoa que sofre isso. Qual seria a tua mensagem assim para esses pais? Pode olhar inclusive para a câmera ali, né? E falar para eles, né? Ou se conhece alguém que enfrenta essa situação, né? Qual é a tua motivação para que eles não desistam desse processo? Que às vezes é muito longo, né? Mas ele passa e necessita dessa situação toda. Eu posso resumir em uma única palavra. Empatia. É quando você tem esse olhar diferenciado para o outro. É quando eu consigo entender que a sua limitação, a sua dificuldade, e eu vou tentar muitas vezes me adequar.
porque todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por situações adversas, todos nós passamos por momentos difíceis. E aí eu preciso, nesse momento, que alguém também tenha empatia comigo, que me entenda, que me compreenda, que me acolha. E aí assim também eu preciso ter essa empatia, seja com os pais, né, seja com a criança, se eu estou recebendo um familiar, se eu estou recebendo um amigo, se eu estou recebendo alguém com... Hoje falamos do autismo, mas qualquer um outro transtorno mental, um cadeirante... E o quadro todo, né, que nós estamos vivendo é um quadro de saúde mental. Isso, e aí né, até falando num delicado, cadeirante, né? eu preciso tirar essa mesa para que ele possa passar com a cadeira. Não tenho como deixá-lo de um outro lado. Então somos nós três, vamos sentar, vamos colocar a cadeira aqui. Então essa é a empatia, é esse olhar mais caridoso, um olhar diferenciado. Um olhar de compaixão, né? Como Pela a gente diferença. tem no termo do Evangelho. Isso, é esse olhar. Daniele Almeida, psicóloga, então falando aqui sobre a questão do transtorno do espectro autista. Daniele, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas orientações, né? E que a gente realmente tenha cada vez mais pessoas que percebam realmente essas limitações, que ajudem essas pessoas a desenvolver, porque independente de todas essas questões, né, nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aqui realmente para poder ajudar a fazer desse mundo um lugar melhor, né? Ou sem tantos egoísmos e individualismos, né? Então, queria te agradecer, sucesso aí no trabalho. Obrigada. Né? Por toda essa situação em que a gente tem que realmente trabalhar tudo isso, primeiramente dentro de nós, né? Para depois realmente se transformar em ações. E você também, muito obrigado acompanhando aqui o nosso programa. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho com mais um tema importante do nosso Diálogo Aberto. Olá, estamos de volta mais uma vez com o programa Diálogo Aberto, trazendo para você sempre temas importantes. E agora, nesse nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre um tema que atinge todos nós. Vamos falar sobre cibersegurança, um tema que precisa, principalmente para os grupos mais vulneráveis, né? Pessoas como crianças, também muitos casos de mulheres também, e muitos casos também envolvendo pessoas, às vezes, que precisam dessa observação, né? Então, falar sobre cibersegurança é falar sobre esse nosso cotidiano, utilizando as telas, utilizando aí os computadores, os tablets, os smartphones, que fazem parte do nosso cotidiano. E são alvos, muitas vezes, né, de pessoas mal intencionadas, que vão buscar formas não somente de trabalhar aí para ganhar dinheiro, mas também para cometer crimes. E para falar sobre esse tema da cibersegurança, nós convidamos aqui o professor Tiago Ximenes, ele que é PhD em cibersegurança, recém-trazido aí de Portugal esse título importante para nós, para discutir e atualizar todas essas questões que envolvem esse ambiente muito desafiador da web. Seja muito bem-vindo, professor Tiago, aqui conosco no nosso programa Diálogo Aberto. Primeiramente, muito obrigado. Quero cumprimentar o senhor, a todos os telespectadores. Nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, para trazer mais segurança para a nossa sociedade que tanto precisa de informações e mostrar que hoje a tecnologia ela veio para ficar, mas precisamos sempre de cautela e prevenir para que não sejamos vítimas dos cybercriminosos. A gente costuma dizer que a internet não é boa nem ruim, né? Depende do uso, né? Depende dos cuidados que a gente toma também, né? Exatamente. A internet ela veio para o bem. Como todo produto, a gente sabe que vem para o bem. A tecnologia sempre vem para o bem. Mas, infelizmente, tem as mentes criminosas que, por vezes, pegam esta ferramenta e distorcem a utilização dela, trazendo, obviamente, vantagens ilícitas para si. A gente costuma dizer que eu navego na internet, mas existem camadas na internet. Aonde é que necessariamente o público comum, né, as pessoas que utilizam aí a internet, onde é que elas navegam? Qual é desses estratos que a gente pode dizer que realmente eu estou navegando na internet, mas a gente sabe que não é só isso, né? Tem coisas que estão ali ocultas e que a gente não tem acesso.
Na verdade, para o telespectador entender de uma forma bem didática, a internet você visualiza como se fosse um iceberg. Então aí o pessoal que assistiu o filme do Titanic vê que é aquela camada de gelo que fica acima da água. Ali é a Surface Web, que é a internet superficial. Essa é a que nós navegamos normalmente. Abaixo dela nós temos a Deep Web, onde geralmente é utilizado pelos governos para trocar informações em redes mais privadas, né, informações mais sigilosas que não podem ser interceptadas facilmente. Porém, o pior de tudo é abaixo dela, aquela camada bem escura lá do oceano, onde a gente não enxerga de jeito nenhum, chamado de Darknet. E essa Darknet é justamente a rede obscura. E por lá passam os mais aterrorizantes crimes, desde o tráfico de órgãos, ao tráfico de droga, ao tráfico de arma, pornografia, pedofilia. São os crimes mais repugnantes que nós temos em uma camada que a gente não consegue atingir porque ela é para um grupo bem seleto, bem fechado de criminosos. Nesse caso, professor Tiago, essa turma que está aqui nesse último extrato, né? A busca dela é fazer também a captura por meio, inclusive, de crimes, né? Para ganhar dinheiro, mas também para ganhar poder e, às vezes, para usar essa informação para poder fazer todo esse trabalho aí criminoso. O senhor que tem a formação também, é professor de Direito Penal, como é que a gente faz esse trânsito da internet com o direito penal? O que a gente tem hoje de definição de crimes nesse ponto que a gente tem que estar atento para poder não se envolver? Nós iniciamos aí uma grande alteração quando surgiu a Lei Carolina Dickmann, que aquela atriz foi alvo, né, de alguém entrar no seu computador, pegar umas fotos mais íntimas e acabar por divulgar. E aí começou então a surgir as novas leis, né? E esses artigos foram implantados no nosso Código Penal, que até então tratavam o crime cibernético como um crime comum, tentava adaptar o mundo virtual ao mundo real. E aí começou então a questão da invasão, da criação e propagação de programas que são maliciosos, vírus, mas parou por aí. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, veio com uma série de outros delitos que são, em regras, praticados pela internet, que é a divulgação de fotos de nudez, de sexo explícito, coisa do tipo, a questão de filmar também, né, sem consentimento, e o Código Penal ele acabou que foi evoluindo junto com o ECA. E hoje nós temos, por exemplo, lá nos crimes contra a dignidade sexual, o crime de alguém que filma sem o consentimento daquela pessoa, ele filma a relação sexual, por exemplo, filma a pessoa em um momento de nudez, e já é crime só de filmar sem autorização. E existe um outro crime que é a divulgação disso. Só que isso é apenas o início, porque muitas vezes eles utilizam essas imagens que foram feitas de formas ilegais e sem autorização para extorquir a pessoa, o que nós chamamos de sex extortion, no inglês a extorsão sexual. Ou você me dá a quantia que eu quero, ou eu publico na internet, nas redes sociais e acabo com a tua reputação, vamos dizer assim. E aí então a pessoa é obrigada a ficar dando dinheiro para o criminoso para não ter a sua imagem denegrida em toda a internet. Isso é um crime muito comum, né? Pouco divulgado, mas muito comum. Muitas mulheres são vítimas desse delito. Então o Código Penal ele vem evoluindo, né, a ponto de novas modalidades criminosas que são praticadas em especial pela internet serem acrescentadas a cada dia no Código Penal. Mas o que a gente tem que deixar bem claro para o nosso público é que existe sim crimes e ainda que não tenha um específico para exatamente o que aconteceu, ele pode ser adaptado com os crimes que acontecem no mundo real. O importante tem que ser informado para as autoridades policiais sempre. Aquele controle, professor Tiago, que os pais têm em alguns programas de internet, né, e eles selecionam alguns sites, né, que os filhos não podem entrar, filhos menores não podem entrar. É confiável esse tipo de situação? Dá para a gente, não, eu coloquei esse filtro e meu filho realmente não vai ter acesso a isso? Muito boa pergunta. Olha só, eu costumo dizer que a internet nada é 100% segura. Então, assim como tem esses filtros que eu não vou dizer que não ajuda, ajuda muito, é muito eficiente, consegue ter ali um grau de segurança muito grande, mas nós temos que ver, por outro lado, que muitas pessoas até fazem vídeos mostrando como burlar esse meio de segurança. Então, muitas vezes, há proteção, mas há como elas serem burladas. Então, o pai, independente de proteção,
independente de ter colocado programas, né, para lhe tentar segurar a integridade do filho, tem que ter uma vigilância, tem que ter um controle mais intenso. Eu digo sempre que a proibição ela não dá certo. Ela acaba sendo um estímulo, né? Exatamente. Recentemente tem uma pesquisa norte-americana que fizeram e que todos aqueles que proibiram foram aqueles que foram vítimas de crime. Porque a proibição te instiga a saber o porquê está sendo proibido. E a mente da criança e do adolescente, ela não consegue ainda ter o córtex frontal, ou seja, a parte da frente do cérebro que trabalha com a razão, ainda não está 100% formada. Então, ele vai agir pela emoção, o saber o porquê, o saber que sensação tem, e acaba que a razão fica em último lugar, e ele não consegue, o neurotransmissor não está fechado, e ele não consegue entender a proibição. Então, não é bom. Então, a vigilância, ela é muito importante, porém, para se fazer essa vigilância, o mais importante ainda é o pai, a mãe, ganhar a confiança do filho, dizer, meu filho, qualquer coisa que aconteça de anormal, informe para a gente. Ou, meu filho, se alguém vier falar com você que você nunca viu, não fale. Se alguém mandar você clicar em algum canto, não clique. Se alguém lhe pedir informações sobre dados, não dê. Essa questão de conversa, essa questão de trazer o filho, né, para a gente, deixar ele seguro em saber que tem alguém ali que pode ajudá-lo a qualquer momento, é o mais importante de tudo. Ter o diálogo, ter a intimidade, ter a autoridade da família também, nesse sentido, acho que são pontos extremamente importantes daquilo que você falou. E nesse sentido, já há algumas tentativas, em vários países, inclusive no Brasil, de fazer uma regulamentação do uso da internet. Primeiro, em cima da questão das fake news, né? Houve também um uso político dessa história, né? Na época das eleições, a gente viu muito essas questões, mas o fato é que, por exemplo, qual é a responsabilidade das plataformas, dos sites, daqueles que têm o domínio sobre aquele determinado programa ou site, a respeito desse conteúdo que é produzido pelo usuário, mas que é disponibilizado na rede? Nós temos hoje o Marco Civil da Internet, que traz uma série de regras, né, para os provedores de acesso e para os sites, né, os servidores de serviços. O que é que ele traz lá? Que uma vez informado que aquele site que tenha alguma informação que seja uma fake news ou que seja uma informação que não está dentro do parâmetro de aceitação da internet, deve ser imediatamente removido. E aí vem um Código Penal, diz, sobre pena do site ser fechado, pagar multa, ser responsabilizado o proprietário. Então, existe sim a responsabilização deles. Agora, é preciso informar. O grande problema que nós temos atualmente é o que nós chamamos de cifra negra. A cifra negra ou a cifra escura, como queiram chamar, é quando a informação não chega até a autoridade. O delito não chega até a delegacia por meio do registro. O que acontece? Para as autoridades, aquele crime ele não existe, ele não está acontecendo e a gente sabe. Se o senhor for hoje no banco de dados da Polícia Civil e pedir para ver a quantidade de crimes que tem especificamente praticados no computador, ou seja, aqueles que eu acabo de falar para o senhor, que foram acrescentados ao Código Penal, você vai ver que é uma quantidade assim mínima anual, que não condiz absolutamente em nada com a realidade, porque muita gente acha que internet é terra sem lei, é algo que nunca dá para a gente achar o criminoso, a polícia não vai fazer nada, a justiça, quem mata não vai preso, imagina quem faz isso. Essa sensação de injustiça é muito perigosa, porque acaba que ninguém leva as autoridades, não levando, não há incentivo para o governo, para as políticas públicas trabalharem em cima de prevenções específicas. Porque se não está acontecendo, para que eu vou mexer? E na verdade acontece, o que não é informado. Então a informação tem que ser dada para que seja responsabilizado o proprietário do site, para que seja responsabilizado, caso, né, depois de uma investigação encontrado, a pessoa que praticou o delito, mas o importante é que seja informado para que as autoridades, né, olhem com outros olhos para os cybercrimes. E nesse caso, né, professor Tiago, aí é ter tolerância zero nesses casos, né? Tolerância zero. Porque eles são evolutivos, né? Aquele que começa hoje a fotografar e começa a colocar
já com sensualidade, daqui a pouco está trabalhando pornografia, daqui a pouco já está associando também as drogas, né? Nesse caso, por exemplo, o senhor falou do Marco Civil da internet, mas assim, os sites ou plataformas que não são do Brasil, que não têm essa base no Brasil, por exemplo, eles podem se negar a cumprir essa legislação? Diz, olha, infelizmente aqui a gente só faz reproduzir, o controle é nos Estados Unidos, o controle é na China, o controle é em outros locais. Como é que funciona isso? Existe, de fato, esse probleminha. Alguns sites têm os seus servidores fora do Brasil. E aí o senhor sabe que nós dependemos aqui de uma jurisdição. Nós temos uma jurisdição no Brasil. A lei que nós adotamos, ela é válida no território nacional como regra. E aí, se aquele outro país não tiver algum tipo de tratado que nos diga, né, de cavalheirismo, que nos diga que pode fornecer, realmente fica muito complicado. O Facebook, por exemplo, o Instagram, nós sabemos que é fora do Brasil, mas que existe representação dentro do Brasil e que eles estão sempre dispostos a fornecer a justiça. Com personalidade jurídica. Exato. Estão dispostos a fornecer todas as informações solicitadas, né, pela justiça brasileira. Tem uma parceria, mas, em regra, aquele site que de fato sabe que trabalham com materiais que são totalmente ilegais, ilícitos, provavelmente não vai ter nenhum tipo de responsabilidade em fornecer informações. Até mesmo porque é muito relativo à questão de oferecer uma informação, de lhe dar uma informação sobre qual é o IP, qual é o endereço da máquina que acessou. Porque hoje existem técnicas de mascaramento de IP. Então, os profissionais mesmo no mundo criminoso, eles mascaram, eles estão em um computador, mas a informação, a numeração, o registro, a identidade daquele computador, vamos dizer assim, para entenderem, ela é uma identidade de um computador que muitas vezes está em outra localidade que nem existe. Então, por isso há uma dificuldade muito grande em localizar o criminoso mais profissional. O senhor falou ainda há pouco, a gente conversando aqui, sobre uma cartilha que está sendo produzida, até fruto do próprio questão do doutorado, e que vai tratar sobre essas diversas questões, inclusive para um público escolar, né? Isso. O público que chega, então, para poder conhecer isso aí, se preparar para isso aí também, para evitar. Em que andamento está a questão da cartilha? Já houve convite, inclusive, de colégios aqui, né, de Belém e outros, né, para poder falar sobre esse assunto. Isso. O fruto final da minha tese de PhD, defendida agora no último dia 20 de janeiro em Portugal, foi exatamente a produção de uma cartilha. Após 4 anos e meio de estudo, pesquisas, preenchimento de questionário com alguns pais, 200 pais mais precisamente, nós concluímos que algumas perguntas e algumas respostas deveriam ser dadas. Então é uma cartilha que tem perguntas e respostas, todas com ilustrações, para que possa ser entendido, desde o que é a internet até as camadas, que o senhor me perguntou agora há pouco, entrando no que é cybercrime, mostrando os principais crimes que atingem as crianças e os adolescentes, em especial cyberbullying, cyberracismo, a questão da perseguição virtual, mostrando os desafios que a internet traz para as crianças fazerem. Agora, muito recentemente, tivemos inclusive pessoas, adolescentes que morreram com o desafio do desodorante, com o desafio do cotonete. Então, vários desafios mostram os males que ele traz para a saúde. Então, é uma cartilha muito completa. E essa cartilha já está pronta, foi cadastrada no ISBN ontem, né, em primeira mão para vocês, foi cadastrada ontem. Na segunda-feira já deve ir para a gráfica. Algumas escolas já me procuraram que a distribuição dessa cartilha vai ser de essencial, vamos dizer assim, importância, porque eu estou tratando de algo que vai salvar vidas. Na cartilha, inclusive, eu trago a saúde mental. O que gera um alto uso de internet? Quantidade de horas excessivas, problemas físicos e os psicológicos, que são os piores. Então, a gente vem tratando, absolutamente abordando tudo o que é mais importante os pais saberem, já para ficarem ali atentos a qualquer tipo de comportamento do seu filho, que ele pode estar participando ou pode estar sendo vítima de um delito. E lá eu também trago, como o senhor bem falou, como professor de Direito Penal, lá eu trago todos os artigos descrevendo cada um dos crimes
que caso aquele pai saiba que o filho foi vítima, saiba exatamente que é criminal, que é um ato criminoso e que pode procurar, sim, digo lá, que delegacia procurar, quais são os meios para fazer isso. Então, uma cartilha, assim, são 56 páginas e, assim, de um conteúdo muito rico, depois de muita informação. Falo das fake news, falo dos perigos da rede social. Nunca proibição, mas sempre eu mostro o modo de se prevenir, de usar da melhor forma possível aquilo que foi criado na internet. E é interessante destacar, porque quando você vai buscar, por exemplo, uma plataforma, um site, é uma coisa. O problema é que, às vezes, os links para esses espaços, eles são colocados nas conversas de WhatsApp, né? Aparentemente, que é um local mais ou menos, digamos assim, protegido, porque você está conversando com um grupo de pessoas ou com uma pessoa em particular, e de repente aparece esse link que vai levar para esse tipo de situação. Essa proteção dentro, por exemplo, desses aplicativos de conversa, como o caso do Telegram, como o caso do WhatsApp, existe alguma coisa específica também? Porque eu não fui até a plataforma, eu não fui até o site, mas dentro eu recebi um link que me leva para lá. Né? Existe alguma orientação, então, em torno dessa situação específica, dos grupos de conversa, dos aplicativos de mensagens? Olha só, eu costumo dizer, depois de muito tempo de estudo, o seguinte, que 99% das vezes que a gente é vítima de um delito, a gente de alguma forma ajuda. O ser humano, ele tem que dar a contribuição dele, seja clicando no link, seja conversando com alguém que ele não conhece, fornecendo informações. Por exemplo, nós temos assim, muitos exemplos aqui, é muito corriqueiro, a questão da clonagem do WhatsApp. Só acontece a clonagem de um WhatsApp quando você fornece um código de instalação do WhatsApp. E como é que isso funciona em regra? Por exemplo, uma modalidade muito típica. Você coloca um anúncio na OLX, por exemplo, e lá você coloca o seu número de contato, porque você está anunciando um produto. Alguém pega esse número de contato, ok? Instala o WhatsApp com esse número, só que ele vai dizer assim, ó, estamos mandando um código para esse contato e você me diz o código. Ele entra em contato com você, fazendo de conta que é o OLX. Olha, o OLX está fazendo contato, acabou de chegar um código no seu celular, por favor, forneça para a gente para que o seu anúncio possa ir para o ar de fato. Você, sem ler, sem perceber, sem ter conhecimento, fornece a numeração, que não tem nada a ver com o OLX, e sim com o código para instalar o WhatsApp naquele outro telefone. Nesse momento, seu WhatsApp sai do ar, é instalado em um novo aparelho o WhatsApp, com um número diferente possível, e aí, então, vai lá as suas conversas, a sua agenda, e ele começa a se passar por você e pedir dinheiro para familiares. Então, ele precisou da tua ajuda. Então, qual é a orientação? Jamais clicar em algum link que você não saiba onde está clicando. Jamais fornecer dados, que quer que seja, por meio de telefone. Ah, mas às vezes a Oi, a TIM, sei lá, ela pede. Não. Ligue, se certifique que de fato são eles pedindo os dados. Forneça os dados de outra maneira. Porque uma vez que você fornece esse dado, você está se entregando ao criminoso. Nesse caso, a gente falando muito da questão das famílias e, logicamente, dos estudantes menores de idade. Outro público muito dirigido para essa questão da cibersegurança que precisa realmente reforçar é o grupo feminino, né? Justamente ligando a questão do uso de vídeos, de imagens, de intimidades, né? Que naquele momento foi, digamos assim, foi válido, mas depois acaba sendo utilizado como uma forma de estelionato. Né? Como é que a gente traz essa orientação para o público feminino também, desse cuidado que precisa ter nesse sentido? Isso de fato é uma preocupação muito grande, porque em regra, nós temos alguns crimes que estão virando meio que cotidiano. Um deles é o revenge porn, que é justamente a pornografia de vingança. É um casal, muitas vezes casado, marido e mulher, né, que por algum motivo ali se separaram, mas viveram uma vida inteira, né, de relacionamento, e por algum momento ela se deixou filmar, eles filmaram uma relação sexual. Só que agora aquele que era o seu esposo, o amor da sua vida, se transformou no seu maior inimigo, porque você não quer mais continuar a relação com ele. E como uma forma de vingança que ele faz, ele pega essas imagens, cria uma rede social falsa, né, e divulga essas imagens.
E isso para a mulher, a questão da intimidade, é algo que é muito valorizado. E que, infelizmente, nós ainda temos uma sociedade extremamente machista, que aos olhos da sociedade vai ter uma multidão de críticas. E essas críticas vão abalar o psicológico da mulher. Tivemos casos bem recentes, né, de pessoas que chegaram ao suicídio porque não aguentaram o tanto de crítica, a pressão social. Porque eu não estou falando de 100, de 1000, de 2000, estou falando de milhares, porque eu estou falando de um cyberespaço que ele não tem fronteiras, a internet não tem fronteiras, e um único clique a informação chega do Brasil ao Japão em menos de um segundo. Então, a pornografia de vingança, ela está sendo praticada. A mulher, muitas vezes, com vergonha, intimidada, não procura as autoridades, o que é um erro muito grande, porque este infrator tem que ser punido de forma muito rigorosa. Uma outra situação é que, muitas vezes, a moça está ali naquele momento de empolgação, tira fotos, perde o seu telefone celular. Essas fotos, elas são capturadas por alguém que entra em contato e começa a fazer o que nós chamamos de sexo extorsivo. Extorquir você, pedir dinheiro. Inclusive fotos que são apagadas, né? Mas que permanecem, na verdade, quando você apaga uma foto do celular, você apaga da sua vista, a foto permanece na memória. E dá para ser, com programas hoje, muito tranquilamente, dá para ser recuperadas. Então, apagar não é. Conselho, dica, jamais tire foto sua de nudez. Jamais. Ah, mas meu sonho é tirar. Legal. Tira numa máquina normal, tira sei lá onde. Celular jamais. Celular se perde, celular é furtado. O celular hoje ele virou um computador. Toda a nossa vida está dentro de um celular. Só que ele também virou um grande aliado dos criminosos, que aproveitam essa oportunidade. Então, registro de imagens jamais devem ser feitas. Ainda que seja seu marido, ainda que seja a pessoa que você mais ama hoje, amanhã pode ser o seu maior inimigo. E isso vai prejudicar você em uma vida toda, como eu acabei de falar. Nós ainda temos uma sociedade que é muito preconceituosa. E uma vez imagina que alguém tem vídeos tendo relações sexuais, talvez prejudique isso até na hora de, parece bobagem, mas até na hora de arrumar um emprego. Alguém vai consultar e ver, opa, tem um escândalo com essa pessoa, vou querer alguém na minha empresa que já está envolvido em escândalo? Provavelmente não. Existe isso. Acaba sendo uma forma de, inclusive, como a gente chama, né, de cancelamento daquela pessoa da realidade. Então, jamais registrar absolutamente nada de intimidade em telefone celular. Professor, a cartilha está no forno, então, né? Está saindo já? A cartilha, na verdade, já saiu do forno, ela só precisa ir agora para a bandeja. Vai para a impressão na segunda-feira. Contato para a gente conseguir essa cartilha, extremamente importante, 56 páginas, de muita informação aí para você que é diretor de escola, você que é proprietário também, você que é professor, você que tem esse acesso a essa turma mais jovem, você que é pai, você que é parente, você que tem o seu sobrinho, enfim, toda a sociedade tem essa responsabilidade. E aí está o telefone, é isso? 8128, 8128 1262, é isso, né? Esse é o meu contato pessoal. 8128 1262, o telefone, e aí você entra em contato para poder ver, então, como adquirir essa cartilha, que, sem dúvida alguma, vai ajudar bastante até no esclarecimento de todas essas questões. Professor Tiago, PhD em cibersegurança, parabéns pelo trabalho, pelo conhecimento, né, e pelo compromisso também, né, porque eu acho que é isso aí, o conhecimento realmente ele tem que ser, ele só é válido se ele puder ser partilhado, né, compartilhado, né? Eu peço deferência também para dizer o seguinte, além do contato da cartilha, nós estamos com palestras e brevemente seremos chancelados para ministrar preparar os professores para serem multiplicadores disso aqui pela Secretaria de Educação. Então, eu estou em parceria também nessas palestras com a professora Keila Catete, a primeira campeã da Amazônia de robótica. Ela vem com a parte pedagógica, mostrando como pedagogicamente a internet, a tecnologia pode ser usada para o bem. E o professor Demetrios Lucena, que é o
diretor da Secretaria de Tecnologia e Ciência, também está com a gente. Então, nós estamos também oferecendo palestras para pais, para os adolescentes, para crianças, né, tentando ali fazer com que elas entendam que há um risco e que precisam se proteger. Então, o contato está aí, a gente aguarda que, junto à sociedade, né, junto com esses especialistas, possam, de alguma forma, contribuir e salvar vidas, né, que é o nosso objetivo maior. Ok, muito obrigado. E muito obrigado você que acompanhou o nosso programa de hoje, o Diálogo Aberto, trazendo sempre temas e assuntos importantes e personalidades que nos ajudem a conversar sobre tudo isso. Fica com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo Diálogo Aberto.